A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, você que tem nos acompanhado em nossas gravações, das nossas mensagens. Hoje, primeiro dia do ano de 2021, quero desejar a você um feliz ano novo, que este ano seja diferente de todos os anos que você já viveu, e que a presença de Deus, ela seja a razão do seu viver, ela continue sempre presente em sua vida, na vida da sua família, no seu lar, no seu trabalho, que Deus ele possa abençoar você grandemente neste ano que se inicia hoje. Vamos fazer uma oração para nós estarmos iniciando esta palavra a qual Deus tem colocado no meu coração, para que nós iniciemos esse ano fortalecido na graça dele, porque se não fosse ele, se não fosse as misericórdias dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós já teríamos sido consumidos. Mas Deus ele é bom, Deus era maravilhoso, ele tem concedido essa graça, essa bênção de você ultrapassar este ano de 2020 com todas as dificuldades, mas ele manteve você firme e você hoje está neste ano de 2021 iniciando. Isso é sinal que Deus ele tem se agradado da sua vida, da minha vida, da nossa família. Vamos fazer uma oração e já estaremos iniciando a palavra deste dia. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo, Pai, que tu tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Eu quero, Pai, nesta manhã, Pai, desse dia, primeiro, Pai, de janeiro de 2021, Pai, ano novo celebrado no mundo todo, Pai. Eu quero, Pai, primeiramente, Pai, agradecer a Ti, Pai, pelo ano de 2020, Pai. Sabemos, meu Deus, que foi um ano, Pai, conturbado, Pai. Sabemos, meu Deus, que foi um ano, Pai, a qual, Senhor, muito, Pai, tiveram, Pai, tristeza, Pai. Veio, Pai, muitas situações, Pai, desagradáveis, Pai, em vidas de pessoas, Pai. Mas levantamos, Pai, a mão para o céu, Pai, porque as nossas vidas, Senhor, Tu tem poupado, meu Deus. A nossa família Tu tem guardado, Pai. O nosso trabalho, Pai, Tu tem garantido para que o sustento, Pai, da nossa família seja colocado, Pai, em cada mesa, Pai. É esta a gratidão, Pai, que temos, Pai, nesta manhã, Pai, desse primeiro dia, Pai. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe, Pai, o nosso louvor, tudo, Pai, que for feito, Pai, nesse período, Pai, a qual passaremos, meu Deus, na Tua presença, Pai, que seja, meu Deus, dirigida por Ti, Pai. Olha, Pai, para cada família, para cada irmão, para cada irmã, para cada amigo, Pai, que nesta manhã, Pai, irão, Senhor, participar, Senhor, desta mensagem, Pai. Guarda, Pai, os Teus filhos, Pai, e alegra o coração de cada um, Pai. É o pedido que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus que nós temos para o dia de hoje, ela se encontra no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 21. Você que está de posse da sua Bíblia, você que não tem uma Bíblia física na sua mão, mas você tem um aplicativo no seu celular, aproveite esse momento, vamos fazer uma leitura juntamente comigo. Abra a sua Bíblia, abra no seu aplicativo, livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 1 a 3, depois o versículo 8 a 12, depois o 14 e o 19, para nós falarmos umas coisas que Deus colocar no nosso coração sobre esta passagem, que ela venha edificar tanto a minha vida como a sua vida nesse dia que se inicia do primeiro dia do ano de 2021. A palavra de Deus, ela diz no livro de Gênesis, capítulo de 21, essa passagem ela fala a respeito do nascimento de Isaac. Mas no decorrer da leitura eu quero me apegar a um versículo desta passagem. No verso de número 1 do capítulo 21 diz: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito,
E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Verso de número 8. E cresceu o menino, foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Verso de número 14, verso 14 até o 19, que diz: então levantou Abraão pela madrugada de manhã, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar. Pondo sobre os seus ombros, também lhe deu o menino, que é Ismael, e despediu-a, e foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino embaixo de uma árvore, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de um arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água, e foi, encheu o odre e deu de beber ao moço. Amém? Esta palavra é uma palavra muito conhecida. Esta palavra é uma palavra a qual nós já temos conhecimento sobre Isaque, sobre o nascimento de Isaque. Nós temos conhecimento desta palavra sobre Abraão, outrora Abrão, Sara, Saraí. Nós sabemos que a mulher de Abrão, ela era estéril, ou seja, ela não tinha condições de gerar filho. Mas nós sabemos também a história de Abrão, filho de Terá. O pai de Abraão, ele era fazedor de santos, de ídolos, de imagem. E Deus falava com Abrão. Mas Abrão não tinha como mostrar a seu pai alguém, quem era que estava falando com ele. Porque quem falava com ele era uma voz, não se apresentava como uma imagem. Ou seja, como aquilo que o seu pai Terá fazia, que era ídolos. Eles adoravam uma imagem, eles tinham algo que eles podiam pegar visível para eles adorar. Agora Deus começa a se manifestar na vida de Abrão, mas não tinha uma aparência. Abraão não tinha como falar a forma que era esse Deus ou aquele que falava com ele. E Deus diz a Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. A gente para pensar essa passagem de Abrão e a gente traz para os dias de hoje. Como que nós iríamos crer? Como que nós iríamos confiar? Quando te mandam para um lugar e não te dão endereço, não diz com quem você vai falar, você vai como se você estivesse errante, como você estivesse andando sem direção. Mas a palavra de Deus, ela diz sobre a fé,
A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas não vemos. E foi esta fé que começou a trabalhar na vida de Abrão. Abrão fez como Deus tinha prometido a ele. A trajetória de Abrão teve altos e baixos. Deus disse para ele sair da terra, ele sozinho, ele juntamente com a sua família, seu gado, o que ele tinha ali, mas ele levou uns sobrinhos, levou Ló. E mais na frente houve consequência, houve briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e se dividiram ali. Um foi para a direita, outro foi para a esquerda, ou seja, tinha as campinas, os lugares que eram as varjas, os lugares planos, e os montes, os morros, lugares difíceis. Abraão ainda disse para Ló, escolhe você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, olhando a possibilidade de uma escolha melhor, por ele ser o primeiro a escolher, ele escolheu o melhor lugar. E esse melhor lugar foi as campinas. Mas Ló teve consequência. Porque não importa se o lugar que você esteja é bom, não importa se o lugar que você esteja é ruim, o que importa é se onde você está na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, Ele transforma o ruim em bom. Quando estamos fora da presença de Deus, o bom o inimigo transforma em ruim. Você ouviu o que eu disse? Quando você está no bom fora da presença de Deus, não é Deus que transforma o bom em ruim. É o inimigo que transforma o bom em ruim. Porque a palavra de Deus, ela diz no livro de João, capítulo 10, versículo de número 10, que o ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? Aquele que nos tira da presença de Deus, aquele que nos tira do melhor caminho, aquele que nos tira do caminho da salvação e nos coloca no caminho da perdição. A palavra de Deus diz também no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, que as nossas iniquidades, ou seja, tudo aquilo que fazemos que desagradam a Deus, tudo aquilo que fazemos que não está na direção de Deus, elas fazem divisões entre nós e nosso Deus. Não é Deus que se afasta de você, não é Deus que se afasta de mim, mas a minha atitude é sua atitude, porque Deus, Ele é santo, Deus, Ele é puro. Quando você coloca um pouco de óleo num copo de água, ele não se mistura, assim é Deus com nós. Ele não se mistura com o pecado, ele não se mistura com a iniquidade, ele não se mistura com os comportamentos errados. Mas essa separação ela vai haver porque você tomou uma decisão, eu tomei uma decisão. Mas como eu estava falando de João 10 e 10, o inimigo não veio senão a matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, como eu dizia, Ló escolheu o melhor lugar, Ló escolheu o melhor terreno. Ló olhou para aquele terreno que seria a melhor forma dele criar o seu gado, dele tirar o sustento, mas a presença de Deus não estava com ele, e ele tomou decisões erradas e teve consequência. Porém, Abraão foi diferente, ele foi mesmo tomando uma decisão por conta própria, ele teve as consequências, teve sim. Mas Deus tinha promessa, não era para Ló, Deus tinha promessa, era para Abraão. Deus chamou Abraão, Deus não chamou a Ló. Mas se Ló continuasse firme junto com Abraão, também poderia ter alcançado misericórdia, alcançado as bênçãos de Deus. Mas quis separar. O que nós aprendemos aqui? Quando nós estamos de frente a alguém, e este alguém está na presença de Deus, e este alguém é dirigido pelo Espírito Santo, e este alguém anda em conformidade com a palavra de Deus, é essas pessoas que nós devemos se achegar a Ele, é essas pessoas que nós temos que olhar as atitudes deles e tentar fazer as coisas que agradam a Deus. Mas o nosso olhar não é para o homem, o nosso olhar é para Deus. Não foi Abraão que morreu
para remir os seus pecados. Não foi Sara, não foi Ló, não foi ninguém. Foi um homem chamado Jesus Cristo que veio a esta terra em forma humana. Ele veio com um único objetivo: a trajetória dele nesta vida, e morrer na cruz do Calvário para remir os seus pecados, para a salvação da sua alma que outrora andava perdido. E hoje Ele nos dá a condição, Ele nos dá a condição de nós alcançarmos a salvação. A salvação nossa já é garantida, porém, nós temos que conquistá-la. A conquista da salvação, ela depende do seu comportamento. A salvação, a conquista da salvação depende da entrega sua a Cristo. A salvação, ela depende de você abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e entrar no caminho certo. É o caminho da palavra de Deus, é o que está escrito neste livro que é o manual nosso, que nos leva ao céu. Porém, temos duas opções: a salvação ou a perdição. Se você faz a opção pela salvação, você não terá a perdição. Se você faz a opção pela perdição, você não alcançará a salvação. E essa opção é minha, é sua. É minha, é sua. O Espírito Santo, ele fala a todo momento. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar, ele nos alerta a todo momento sobre o caminho ao qual estamos trilhando. Mas cabe a mim, cabe a você dar atenção, cabe a mim, cabe a você a olhar com olhar espirituais, ouvir com ouvidos espiritual, você deixar Deus entrar dentro do seu coração, transformar a sua vida, fazer morada. Só assim você estará garantindo a vida eterna. E é para isso que Deus nos traz nesta manhã. É para oferecer a você neste primeiro dia do ano. Este primeiro dia do ano não é pular tantas ondas, não é colocar sementes de romã para ver se atrai coisas boas. Não, isso são superstições, são amuletos. Mas o que nós temos a oferecer é real, o que nós temos a oferecer é verdadeiro. Que é Cristo na minha vida, que é Cristo na sua vida. É Ele que nos garante a salvação. A palavra de Deus, ela diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz para você pular 7 ondas, não diz para você guardar sementes de romã, fazer isso, fazer aquilo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando você entra nessa condição, quando você entra nesse caminho, quando Jesus entra no seu coração, faz morada, você não precisa de amuletos, porque Ele vai na frente, vai limpando o caminho, vai abençoando, vai abrindo porta de emprego, a sua família vai recebendo salvação, a sua família vai recebendo benefícios de Deus. Mas para isso nós temos que estar firmado na palavra de Deus. Para isso nós temos que aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Jesus, ele não diz para mim e para você: busque a salvação em outro lugar, não. Ele não diz para você: faça isso, aquilo, em termos de obra que você adquirirá a salvação, não. Aquele que não aceitar a Ele, aquele que não ter Ele no seu coração, não tiver uma mudança de vida, aquele que não entrar por esse caminho a qual eu citei, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Essa vida que Ele está dizendo é a vida eterna, é a vida no porvir, é o que você vai encontrar no seu futuro, quando você partir desta terra para outra vida. O que espera você, o que espera eu? Se nós estivermos firmados no caminho, firmados em Cristo, alcançaremos a nossa vitória. Mas voltando para a palavra, Ló escolheu o melhor caminho, porém em condições que desagradavam a Deus. Sobrou o caminho mais difícil para Abraão, porém a presença de Deus era real. E aparece Deus a Abraão e diz: Abraão, deixa eu achar
No capítulo de número 17 do Gênesis, Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sarai. A palavra de Deus diz no versículo de número 1 de Gênesis, capítulo de número 17: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, dizendo: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei o meu conserto sobre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo: quanto a mim, eis que o meu conserto contigo será pai de uma grande multidão de nação, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, e o teu nome, porque será pai de multidão de nações que tenho te posto, e te frutificarei grandissimamente. E assim vai. E ele também mudou o nome de Sarai para Sara. Deus disse para Abraão que Abraão seria pai de multidão, de multidões. Agora eu pergunto para você, eu pergunto para mim: como poderá um homem ser pai de multidão ou de multidões se a esposa dele é estéril? Como ele teria um filho se a esposa era estéril? E a passagem que foi lida, Abraão já estava na idade de 99 anos. Ou seja, ele estava na sua velhice. Dois agravantes: a idade que ele estava na velhice e a sua esposa que era estéril. Pode uma mulher estéril gerar um filho? Não. Aos meus olhos, aos seus olhos. Quando nós sabemos que algo é estéril, é que não produz fruto, não produz filho, não produz uma cria, um animal. Mas eu te faço outra pergunta: ser estéril e não ser estéril, para Deus qual é a diferença? Ter uma idade avançada ou ser um jovem, para Deus qual é a diferença? Nós sabemos que no livro do Gênesis também, no capítulo de número 1, ele vai narrar a criação. Não existia nada. E pelo poder da palavra, Deus disse: haja. E tudo se criou. Deus é poderoso. Para Deus não existe impossível. O livro de Gênesis também, no capítulo 14, no capítulo 18, verso 14, diz: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Eu não sei o que tem incomodado a sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que tem tirado a sua atenção. Eu não sei qual é a dificuldade que tem entrado dentro do seu coração, trazendo tristeza, trazendo amargura. Eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é um problema de saúde, eu não sei se é um problema com seus filhos, um problema conjugal, eu não sei. Mas eu tenho a certeza que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, se você estiver passando por esses momentos, você sabe do que eu estou falando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? O que é impossível para Deus? Marta e Maria mandam chamar a Jesus dizendo: está doente aquele quem tu amas. Não era uma pessoa qualquer, era Lázaro, querido de Jesus. E Jesus não foi, Jesus não veio, Jesus apenas mandou um recado, dizendo às duas irmãs que aquela doença que Lázaro tinha sido acometido não era para a morte. E não foi, não atendeu ao pedido. Só que Lázaro morreu. E eu pergunto para você, como ficou a situação daquelas duas irmãs?
sabendo quem era Jesus, sabendo do poder que ele tinha. Eles já tinham presenciado, testemunhado muitas coisas que Jesus tinha feito. Eles já deviam ter falado, evangelizado muitas pessoas a respeito do nosso Mestre, a respeito de Jesus, a respeito das proezas, a respeito do poder dele sobre tudo. E quando eles mais precisaram, Jesus não veio. E quando eles mais precisaram, apenas Jesus manda um recado. Quando eles mais precisaram, aquele recado dizia que aquela doença não era para a morte, porém, Lázaro morreu. Como ficou a cabeça daquelas mulheres? Como ficou ela, juntamente com seus amigos, juntamente com pessoas com a qual elas falavam sobre Jesus, sobre as maravilhas? O que essas pessoas diziam a ela? Vocês depositaram fé no homem. Vocês depositaram confiança num homem que dizia ter todo o poder. Mas quando precisaram, este homem não veio. Apenas mandou um recado e este recado se cumpriu de uma forma errada, diferente do que ele dizia. Ou seja, ele disse que não era para a morte, porém Lázaro morreu. Hoje está enterrado. E até agora ele não veio nem para consolar você. Mas existem momentos na minha vida, existe momento na sua vida que a provação ela chega num grau a qual ela tira você, tira seus pés do chão, a qual a sua fé ela se abala a ponto de você abandonar tudo. Mas como eu disse, qual a diferença de uma mulher estéril e de uma mulher sadia para Deus? Qual a diferença de noite e dia para Deus? Qual a diferença de vida e morte para Deus? Sendo que Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Mas Jesus, Ele chegou. Jesus no quarto dia, Ele chega àquela casa e o luto estava estampado na fisionomia daquela família, dos amigos. E Marta vai ao encontro de Jesus e lança uma palavra a ele, uma palavra ainda de confiança. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Esta é a confiança que nós temos. Mas Marta, ela não sabia do poder maior de Jesus. Ela apenas confiava que se ele estivesse naquele momento, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus pergunta àquelas duas irmãs: onde puseram ele? Ou seja, onde está enterrado o corpo dele? Levaram até onde ele estava. Chegando lá, Jesus diz: tirai a pedra, que é a pedra que tampava a porta daquele sepulcro. E as irmãs disseram: Jesus, já é de 4 dias, ou seja, já morreu há 4 dias. O corpo está em decomposição, está cheirando mal. Mas eu te faço outra pergunta. Qual foi a pergunta, qual foi a ordem que Jesus deu àquelas irmãs? Jesus não perguntou quanto tempo faria que tinha morrido. Jesus não perguntou quanto tempo ele havia sido sepultado naquele lugar, se cheirava bem ou cheirava mal. Jesus apenas disse: tirai a pedra. Jesus quer hoje que você olhe esta dificuldade com um olhar diferente, crendo na solução, crendo que Ele entra com providência. Tiraram a pedra, Jesus, no poder da autoridade que Deus concedeu a ele, disse: Lázaro, sai para fora. E aquele homem que estava doente, aquele homem que Jesus mais amava, aquele homem que já fazia 4 dias que tinha falecido, aquele homem que a sua carne já estava em estado de composição, aquele homem que já cheirava mal, ele ouviu a ordem do Mestre, ele ouviu a ordem do Todo-Poderoso, se levantou de onde estava, não sei se veio andando, se veio flutuando, porque o corpo ficava todo amarrado,
amarrado, atado. Eu só sei que esta voz, esta ordem foi tão poderosa que aquele homem saiu para fora. Jesus restaurou-lhe a vida, o corpo que estava já estado de putrefação, ele voltou à sua normalidade e ele entrega novamente ao convívio da sua família, e aquele povo que ali estava ao redor viram o poder de Deus, viram, sentiram, conheceram o poder que Jesus tinha sobre a morte, e a morte não tem poder sobre Jesus. Muitas das vezes as coisas acontecem desta forma, você não entende, eu não entendo. Muitas das vezes você está passando por dificuldade, por momentos da sua vida, que você olha para a direita, para a esquerda, olha para frente e para trás, não vê solução, mas você vê muitas pessoas saindo desta situação difícil e você continua quase a perecer, mas você não vai perecer, porque Jesus não vai deixar. No momento certo, Ele vem, Ele traz a sua bênção, Ele restaura a sua vida, e você passa a ser uma testemunha viva, e aquele milagre na sua vida vai atrair mais pessoas ao reino de Deus, vai atrair mais pessoas para o Evangelho, para a obra de Deus. O exército vai crescendo a partir desses testemunhos, e é desta forma que Deus, Ele trabalha. Mas nós voltando à palavra a qual nós temos lido, nós voltando ao Gênesis do capítulo 21, ele narra que Isaac nasceu. Isaac nasceu. Essa é a promessa que Deus tinha feito para Abraão, seria pai de multidão. Ou seja, multidões. Mas antes do nascimento de Isaac, muitas das vezes nós tentamos ajudar a Deus. Muitas das vezes nós tentamos dar uma forcinha para Deus. Mas quem precisa de Deus somos nós. Não é Deus que precisa de nós para que algo aconteça. E Sara também já sabia desta promessa. Sara já tinha conhecimento desta promessa, que Deus tinha falado a Abraão que ele seria pai de multidões, porém ela não poderia gerar filhos. E Sara tinha uma serva chamada Agar. E Sara tenta ajudar esta promessa a se concretizar na vida de Abraão e na vida deles. E Sara oferece Agar a Abraão para que fosse gerado um filho na serva. E Abraão aceitou. Abraão aceitou a proposta da sua mulher. Nós temos uma lição muito grande nesta passagem. Abraão aceitou a proposta de Agar. Mas como foi lido no Gênesis 17, sendo Abraão da idade de 99 anos, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão chega e aceita esta proposta de Sara. Mas não foi, Deus não disse que Sara ia fazer de Abraão uma grande nação, era Deus que ia fazer. A promessa não foi que Sara ia abençoar Abraão com muitos filhos, mas Deus ia dar muitos filhos. Abraão esqueceu-se de quem tinha dado a promessa a ele e se apegou nos filhos, nas gerações, e teve um filho com Agar. Esse filho se chamou Ismael. Mas na passagem que eu li do Gênesis 21, Isaac nasceu. Estava sendo já desmamado. Abraão fez um banquete em comemoração ao momento ao qual o filho estava sendo desmamado. Porém Sara olhava para Agar e via o filho de Agar zombando, que já era grande, rindo de Isaac. Aí começa o problema, começa
a dificuldade. O Gênesis 14, 21 e 14 diz: então levantou-se Abrão pela manhã, tomou pão, água e deu para Agar, porque Sara pediu a ele: despede esta mulher juntamente com o seu filho. Quando nós andamos fora da presença de Deus, quando nós andamos fora da direção de Deus, nós achamos que as coisas que acontecem são bênção. Quando nós andamos fora da presença de Deus, muitas das vezes a nossa vida financeira, ela começa a melhorar. No seu trabalho, você ganha promoção, você começa a ser bem visto, mas você não pode esquecer, você está fora da presença de Deus. E toda conquista fora da presença de Deus, ela vem com prazo de validade. Deus, ele nos dá para nós condições eternas, vida eterna, benefício eterno, ou seja, que não se acabam mais na presença dele. E Abraão se alegrou com a vinda de Ismael, que ele depositou ali a confiança que a sua geração, a partir daquela criança, ela tornaria-se grande. Mas ele não era o filho da promessa, ele não era o prometido por Deus, ele foi alguém que Sara arrumou ali, um jeitinho que Sara arrumou. Mas Deus, ele não tem compromisso com esse tipo de coisa. Quando ele fala, acontece. A palavra de Deus diz no livro de Número 23 e 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai acontecer, descanse no Senhor, porque está garantido, porque é real, vai acontecer. Mas nós temos que esperar com paciência no Senhor. Nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. E este benefício, esta bênção que chegou com o nome de Ismael, teve um prazo de validade. E Sara, que foi a iniciante deste projeto humano, teve que pedir para Abraão despedir a serva juntamente com a criança. Nós vemos aí como que as coisas funcionam quando nós estamos fora da presença de Deus. Mas o que me chama a atenção nesta passagem está no versículo de número 15. O versículo de número 14, ele vai dizer que Abraão levanta pela manhã de madrugada, ele toma o pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também deu-lhe o menino, o seu filho, a ela, e despediu-se, e foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Aonde me chama a atenção está no verso de número 15. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Abrão, ele não despediu Agar e seu filho de mão vazias, não. Abrão não foi injusto a ponto de expulsar eles do seu convívio familiar e não provendo sustento a eles, não. A palavra de Deus diz que ele deu pão e um odre com água, ou seja, deu o alimento e deu a água. Mas o que me chama a atenção, este alimento, quem deu foi Abrão. Ou seja, este alimento, esse recurso, quem deu foi o homem. E consumindo a água, lançou o menino debaixo de uma árvore. Ou seja, consumindo, acabou. Acabou o recurso. E como fica uma mulher no deserto, sem destino, sem água? Quando nós falamos em água, na palavra de Deus nós falamos em vida. Aquilo que precisamos para continuar a nossa caminhada. Mas acabou-se a água, essa era uma provisão humana. Por que me chama a atenção? Porque a provisão humana
Nós ganhamos ela quando estamos fora da presença de Deus. Ela vem com prazo de validade, ela se acaba. E quando se acaba, o que você vai fazer? Onde você vai buscar? Em que porta você vai bater? E esta provisão acabou. Mas nós vemos que Deus também, ele tinha um compromisso com Ismael. E Deus ouviu a voz do menino chorando ou lamentando, e veio um anjo e proveu ali. Mas eu quero dizer para você que a providência divina é diferente. A providência divina é diferente. Nós vemos no livro do Evangelho de João, no capítulo de número 4, vai mostrar uma providência divina. Você vai ver que quando a sua vida ela está na presença de Deus, as coisas são diferentes. O recurso ele chega. O recurso, além de chegar, ele não falta. Deus ele provê alimento dia a dia. O povo que saíram do Egito, que estavam no deserto, Deus provia alimento para ele todos os dias. Porém, se eles pegassem aquele alimento chamado maná e guardassem ele, no outro dia amanhecia estragado, amanhecia impróprio para o consumo. O que eu aprendo com isso? Que a dependência de Deus não é o recurso para hoje e para me viver uma semana ou um mês. Não. É recurso para hoje, dia 1º, mas eu preciso de um recurso para amanhã também. E esse recurso para amanhã não tem que vir de mim, tem que vir de Deus. Isso são recursos divinos, recursos que não se acabam. Mas você recebe essas bênçãos diárias, você recebe na presença de Deus. É diferente, mas você pode pensar, pode analisar, pode olhar para você, mas não me falta nada. Eu vivi o dia de ontem, hoje estou vivendo, amanhã eu vou viver. Quero dizer para você uma coisa: quem tem certeza do dia de amanhã, o que te espera no dia de amanhã, você não sabe o que te espera no dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence à minha vida, o dia de amanhã não pertence à sua vida, o dia de amanhã ele pertence a Deus. Vamos ver o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 27, que está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 17, diz: não presumas do dia de amanhã, porque não sabe o que produzirá o dia. Ou seja, não espere, não se apegue no dia de amanhã com as suas próprias forças, porque você não sabe o que está te esperando nesse dia. Mas quando a sua vida está firmada na presença de Deus, existe algo que Deus coloca na sua vida chamado esperança, confiança, e você sabe que os dias de amanhã eles são melhores. Mas a palavra de Deus, ela diz também sobre a providência divina. No livro do capítulo 4 de João, ele fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. O verso 5 diz: foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, porém, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isto era a hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. E veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Quando fala em mulher samaritana, era um povo mestiço, não era um povo genuíno, os judeus misturados, e eles não tinham comunhão, os judeus e os samaritanos. E a mulher disse a Jesus, e veio a mulher tirar água, e Jesus disse: dá-me de beber, porque os meus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. O verso de número 10 diz: Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem
te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te dará água viva. E disse a mulher, tu não tens com que tirar água, porque o poço é fundo. E na passagem vai indo, e Jesus vai dizer a esta mulher que se ela beber da água que ele der, aquela água que ela está consumindo, ou seja, uma água física, uma água que é um recurso ali que o ser humano está tirando, mas ele provém de Deus, porque a água é a formação de Deus, mas é o ser humano que está buscando ali. Esta água que você beber, você terá sede, você bebe ela hoje, amanhã você precisa, mais tarde você precisa. Mas Jesus estava dizendo àquela mulher que se ela bebesse da água que ele tinha para oferecer a ela, nunca mais ela teria sede. Ou seja, aquela água, ela se transformaria num rio, jorraria água para a vida eterna sobre a vida dela e ela estaria saciada. Esta água se chama Jesus. É Ele que é o nosso provedor, é Ele que é o nosso provedor espiritual. Então nós vemos que quando nós temos um recurso humano, esse recurso é falível. Quando nós temos um recurso divino, este é um recurso eterno. No capítulo 6 também do Evangelho de São João também, ele vai narrar também outra passagem, a qual nós vemos recursos divinos vindo, a providência que não se acaba, sobre as multiplicações dos pães. A palavra de Deus diz que no livro de João capítulo 6, verso 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães, ou seja, pães, para essas pessoas comerem? Filipe disse, se tivéssemos 200 dinheiros, não teríamos como dar de comer tanta gente. Era muita gente, era quase 5.000 pessoas. Mas nós esquecemos que quando nós estamos na presença de Deus, é Ele que se responsabiliza. Quando você está na presença de Deus, não existe dificuldade, não existe momento que Ele possa impedir das realizações acontecerem na sua vida. Quando estamos na presença de Deus, não existe impossível, não existe dificuldade, porque tudo está no controle das mãos dEle. Quando estamos na presença de Deus, Ele garante a vitória já é garantida. E aparece no meio daquela multidão um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora eu pergunto para você, quase 5.000 pessoas, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso? É nada. Era um lanche de uma criança, do menino. Mas Jesus disse, pegou aquele pão, traz para mim aqui. Tudo que nós colocamos na mão de Deus prospera. Tudo que nós colocamos na mão de Deus, Ele flui, Ele aumenta. Mas temos que deixar depositado na mão dEle. E Jesus, levantando aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levantou ao céu, deu graças a Deus sobre aquele alimento e pediu aos seus discípulos, sai dividindo a este povo, a quase 5.000 pessoas. Saciou a fome de todos que estavam ali. Aí Jesus disse, agora sai recolhendo tudo aquilo que sobrou. E depois daquele povo de quase 5.000 pessoas estando saciados, ainda sobraram 12 cestos de pães. Aleluia. Deus na sua presença, Deus quando Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Ele precisa de alguma coisa, ou seja, não precisa de nada, mas nós temos que se colocar na presença dEle. Quando nós colocamos, Ele multiplica. Quando nós colocamos, Ele cura. Quando nós se colocamos, Ele traz recurso, Ele muda a nossa vida. Mas para isso nós temos que se apresentar a Ele.
Para isso você tem que obedecer ao chamado dele. E ele está nesse primeiro dia de janeiro, primeiro dia do ano de 2021, a qual todos nós esperamos dias melhores pelos dias vividos de 2020. Mas ele diz para mim e para você: anda na minha presença e ser perfeito. Como você quer receber as bênçãos de Deus se você não anda no caminho de Deus? Como você quer receber as bênçãos de Deus se você não procura a perfeição? Mas este é o caminho, este é o objetivo que nós devemos ter com Jesus, com Cristo, com Deus, é andar no caminho dele e procurarmos nos aperfeiçoar cada dia mais. Muitas das vezes nós andamos de acordo apenas com os nossos desejos, com as nossas vontades. Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Tiago, capítulo de número 4, para nós encerrarmos esta passagem, esta palavra, ela vai falar sobre a falibilidade do projeto humano. Ou seja, os projetos humanos são falíveis. Mas os projetos divinos são eternos, não são falíveis. O verso de número 13 de Tiago, capítulo 4, diz: eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Isso aí, um homem, uma pessoa, fazendo projeto de acordo com a vontade dele, ele tomando a direção. Mas a palavra de Deus diz no livro, no verso 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se viermos, faremos isso ou aquilo. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós queremos, todos os projetos que nós desejamos realizar, nós temos que colocar ele na mão de Deus, na presença de Deus, porque é só ele que é responsável pelo sucesso da minha vida, da sua vida. A sua vida é como um vapor. Você vai esquentar uma água no fogo, ela entra num estado de ebulição, ela está fervendo, você enxerga ali aquele vapor que está saindo daquela panela, daquela vasilha, mas ele começa a sair, que a pouco já some. Assim é a nossa vida, ela é como um vapor que aparece, mas daqui a pouco já não existe mais. Mas quando não existir mais a minha vida nesta terra, quando a minha vida não existir nesta terra e a sua também não existir, não esqueça de uma coisa: a nossa vida não termina aqui. Nós vamos ter continuidade. Os momentos que nós estamos vivendo, a sua história, a minha história, ela existe uma vírgula, ou seja, existe continuação. Esta dificuldade que você está passando, existe uma vírgula, porque a continuação é continuação de vitória. Mas não esqueça que nesta terra chegará um dia que a vírgula dará lugar ao ponto final. Chegará um dia que a vida nesta terra ela acabará e ela entrará numa esfera diferente. Se você entrou pelo caminho certo, você vai herdar a salvação, você vai viver a sua eternidade com Jesus, com Deus no céu. Mas se você não entrou por este caminho, eu não tenho boa notícia para te dar. Se você não entrou por esse bom caminho, o seu destino é perdição, é o inferno, é o lago de fogo. Mas Deus, ele tem preparado o melhor para a minha vida e para a sua vida. Vamos aproveitar esse dia, primeiro dia, é o dia de tomarmos decisões de mudança em nossa vida e vamos procurar o melhor para a nossa vida, que é ao lado do nosso Jesus, ao lado de Deus, andando em conformidade com esta palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe por você ter passado esse momento juntamente comigo, ouvindo esta palavra, a qual Deus tem colocado para nós neste primeiro dia. Que esta palavra ela sirva de reflexão para a sua vida, para a minha vida, e que Deus continue falando fortemente em nossos corações sobre o que foi falado nesta manhã deste primeiro dia de 2021. Amém?
vou fazer uma oração, vou apresentar a sua vida, colocar a sua vida na presença de Deus e nós já estaremos encerrando a nossa mensagem de hoje. Oremos. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, pelos momentos, Pai, a qual, meu Deus, tu nos concedeste, Pai, de poder estar na tua presença, Senhor, falando, Pai, da tua palavra, falando do teu amor, Pai. Sabemos, meu Deus, que tu, Senhor, é um Deus, Pai, poderoso, Pai, um Deus que nos quer, Pai, juntamente contigo, Pai, mas para estarmos, Pai, juntamente contigo, Pai, temos um processo, Pai, a qual devemos, Pai, aceitar, devemos colocar em prática, Pai, que é aceitar a Ti, Pai, como único, suficiente Salvador da nossa alma, Pai. Só assim, meu Deus, nós garantiremos, meu Deus, a salvação e a vida eterna, Pai. Nesta manhã, Pai, do dia 1º, Pai, apresento, Pai, a vida, Pai, dos meus familiares, Pai, a vida, Pai, dos meus amigos, dos meus irmãos da igreja, Pai, a vida, Pai, daqueles, Pai, que eu ainda não conheço, Pai, mas participaram, meu Deus, desse momento, Pai, desta palavra, Pai, que a Tua presença, a Tua graça, Pai, ela entre, Pai, nessas vidas, Pai, trazendo provisão e que este ano, meu Deus, de 2021, Pai, seja um ano de alegria, seja um ano de bênção para todas as nossas vidas, Pai. É o pedido, meu Deus, que eu te faço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, um feliz ano novo e que nós venhamos a continuar firme na presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos.